Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 3 de maio e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos conversar com Marcelo Munhoz Ogea, presidente da ACAT Rádio Táxi. Marcelo, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Dia. Obrigado pelo convite. E Max Pires, diretor operacional da Onda Azul Rádio Táxi. Max, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, Nathalie, que Deus nos abençoe. Vamos tratar hoje dos temas como concorrência no transporte de passageiros, regulamentação dos aplicativos de transporte, capacitação e qualificação necessárias dos taxistas. Se você que está em casa e quer fazer alguma pergunta, basta enviar para o nosso e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Na semana passada foi realizado um encontro com a participação de lideranças da categoria. O que foi discutido nesse encontro e qual é a análise final dele? Ele alcançou o objetivo, Marcelo? Olha, foi muito importante sim, né, o encontro, o seminário. Ficou bem claro que a categoria precisa se unir, né, em torno de melhorar a qualidade de atendimento, até inclusive fazendo campanhas, né, de melhoria na qualidade. Inclusive também essa união para otimizar custos até está podendo melhorar a cobrança, né, da tarifa. Isso tudo é importante nesse momento. E foi passado isso para a gente e vamos tentar seguir adiante aí com essa ideia. Max, como é possível unir a categoria como bem colocou o Marcelo? Como um todo, né? Isso é importante. Nós sempre frisamos que nessa sociedade que nós vivemos hoje, a união, ela não é mais uma opção, mas ela é uma necessidade. Até voltando um pouquinho, se você me permite, até uma pergunta, a questão do seminário, é bom nós enfatizarmos que esse foi o primeiro seminário nesses modos realizado em todo o país. Em todo o país. Então foi uma iniciativa do nosso sindicato, na pessoa do seu presidente, o querido Samuel Rosa, e também o Luiz Guerra, fazem parte da diretoria com muito empenho, e também o apoio da CSB, que é a Central dos Sindicatos do Brasil. Então foi algo assim extremamente proveitoso em todos os aspectos, até pela interação. Nós tivemos ali pessoas de todo o país, tivemos pessoas de Fortaleza, do Maranhão, do estado da Bahia, do estado das Alagoas. Então pessoas que representavam lideranças, não só locais, mas lideranças estaduais. Inclusive o Edmilson Marciano, que é uma das maiores cooperativas do Brasil, que é a Guarucoop, ele esteve ali representando. Nós tivemos o Dr. Fábio Godoy, uma das maiores autoridades hoje na área do direito, que envolve essa celeuma, essa briga jurídica, assim vamos dizer. Então foi algo assim, Nathalie, extremamente professor. Por que escolheram a cidade de Santos para sediar esse primeiro seminário? As pessoas, eu vou até usar uma frase que as pessoas dizem, que Deus é brasileiro. Eu penso que Deus é brasileiro e Deus nasceu em Santos. de tal importância, né? Se vocês que vivem nessa área de mídia, de informática, nessa situação toda, se nós lembramos o primeiro seminário de turismo do Brasil, onde foi realizado, Santos. Então, Santos, ela tem essa pujança, ela tem essa, eu sempre falo, terra de José Bonifácio, algo que muito nos orgulha. Então, graças a Deus, nós fomos escolhidos e foi um sucesso, foi algo assim extremamente proveitoso, muito agradável. Tem até, acho que uma profissional aqui da casa, a Lena, que ela faz parte aqui da casa, excelente a palestra que ela nos deu, elucidou algumas coisas que nós sabíamos, mas estávamos no esquecimento. Então, algo assim, Nathalie, eu até me perdoe, até me excedeu um pouquinho na resposta, mas foi algo assim extremamente proveitoso, extremamente agradável. Marcelo, a presença de profissionais de outros estados certamente agrega bastante, até porque eles devem viver situações diferentes, ou se não até iguais, obstáculos iguais aos quais a categoria vive hoje. Como é que foi esse intercâmbio? Foi muito bom trocar ideias, né? Porque cada região tem a sua particularidade. Mas, afinal, apesar de todos terem sua particularidade, trabalhamos no mesmo ramo que é do táxi, né? Então, eu acho que foi importante para trocar experiências, né? E até conversar sobre o andamento do processo em Brasília, né? Porque todos participam também, é um local onde a gente acaba se reunindo lá nas reuniões, e foi muito bom, sim, debater e aproveitar para
para conversar sobre o andamento lá no Senado agora, né, já que passou pelo Congresso. Passou pelo Congresso. Então, a gente vai falar sobre essa questão ainda nessa edição do Bom Dia, inclusive. Vocês me disseram nos bastidores que você esse ano completa 40 anos. 39 anos na atividade. Você, de vez em quando, eu ainda trabalho. Vai para frente do carro e que trabalha como taxista. Isso. Esse é o negócio de vocês. Isso. Como que vocês avaliam aqui em Santos, como donos de negócios de táxi, a qualidade do serviço? Muito bem. Pode ser eu? Pode. Então vamos lá. A questão da qualidade, quando você vai avaliar uma qualidade de um serviço que você presta, ele é até um pouco suspeito, né? Como se fosse um juiz julgando em causa própria. Mas o que eu tenho a dizer para você, Nathalie, e para os nossos telespectadores, é que a nossa qualidade de serviço, se ela não é a melhor do país, ela está entre as melhores no sentido da frota, uma frota sempre renovada. Nós conversamos também nos bastidores a respeito da qualidade humana, do elemento humano. Então, o elemento humano é onde há a diferença. Eu sempre falo, quando às vezes as pessoas me perguntam, há uma concorrência também entre nós, no Resta Dura, entre as radiotáxis, entre os companheiros particulares, há uma concorrência e companheiros particulares que prestam um serviço de excelência. Nós não estamos aqui qualificando o serviço de radiotáxi e desqualificando os nossos companheiros particulares. Muito pelo contrário, tem companheiros particulares que prestam um serviço de excelência. Então, essa é a base. Mas há muitas falhas. E nesse tocante, não só a Companhia de Engenharia de Trânsito, que é a CT, que é o órgão normativo, regularizador e fiscalizador da categoria, ele atua com rigidez e nós nunca reclamamos dessa rigidez nessa questão. E nós também, como serviço ordenado, organizado, como radiotáxi, nós também temos essa parte disciplinar. Então, nós temos muita preocupação com isso. Então, se você me perguntasse qual a qualidade do serviço hoje, eu sempre falo que nós nunca atingiremos o 100%. Nós sempre teremos que estar um pouquinho, ou se atingirmos, sempre consideramos um pouquinho abaixo, porque nós sempre temos algo mais a oferecer. Então, são coisas que nós temos que estar sempre presentes nessa questão da atualização, da qualificação e também da fiscalização, não só por parte do poder público, que é a CT, mas também por parte de nós, como serviço organizado, que nós temos o nosso serviço de fiscalização, vistoria e também serviço disciplinar. Marcelo, do ponto de vista, pegando o gancho da resposta do Max, que nós temos sempre mais a oferecer, atualmente, o que vocês avaliam como esse desafio mais a oferecer para o cliente que procura o serviço do táxi? Esse desafio do mais, na verdade, é o óbvio, né? E como qualquer prestador de serviço, tem que atingir a excelência. Para isso, eu falo como presidente da Rádio Táxi, além daquele treinamento que é oferecido pela CT, que é um curso preparativo, né, para exercer a profissão de taxista, nós toda semanalmente preparamos palestras para os motoristas e aqueles que, porventura, realizam um trabalho assim não satisfatório, vamos dizer assim, eles são convidados a participar dessa conversa e a gente tenta, nessa conversa, eliminar o problema. Muitas vezes a gente consegue, né, e muitas vezes a coisa não é como a gente espera, mas a gente procura sempre estar orientando, sempre estar... E juntamente com isso existem também as nossas punições, né? Porque a gente, quando não dá certo o esclarecimento, a gente procura também estar punindo essa pessoa para que esse erro não se repita, né? Como é que vocês têm esse controle do ponto de vista até para saber o que é o serviço não satisfatório? Como é que vocês têm esse feedback? A própria população dá esse feedback? Então, é aí que está um dos nossos problemas, né? Porque antigamente não tinha esse feedback. Hoje em dia, eu posso dizer, na CAT Radiotáxi, a gente tem um serviço de atendimento ao consumidor, que ele é feito através de telefone e também através do WhatsApp, que a gente tem uma linha direta, né, para esse tipo de reclamação. Então, hoje em dia, até que chega com mais facilidade essas reclamações, a gente tenta sempre estar corrigindo, conforme chega, né? É um problema que a gente também está tentando solucionar. Hoje vocês percebem que quem consome táxi está mais exigente e Sim. reclama quando não tem um bom serviço prestado? Com certeza, né? Até por causa dessa concorrência desleal aí, as pessoas têm realmente exigido mais. Isso é bom, né? Porque no final das contas vai melhorar a qualidade do nosso serviço. Max, na Onda Azul, como que é feito vou chamar de controle de qualidade, para que esse não satisfatório
seja o mínimo possível? Seria um GCQ, né? Gerência de Controle de Qualidade. Nós poderíamos assim, acabei de fundar esse departamento agora. Se chegar lá agora, vou me cobrar. Marcos, cadê o GCQ aqui da Onda Azul? Gerência de Controle de Qualidade. É exatamente como o Marcelo acabou de falar. O consumidor final é o passageiro. É ele que estabelece se é bom ou se é ruim o serviço. Não tem outra conversa. Então, nós temos que estar sempre atento ao quê? À opinião da população, a opinião daquele que utiliza o radiotáxi, ou o táxi comum, ou o que quer que seja. Então, é essa base que o Marcelo falou, é bem claro. Aquilo que chega ao nosso conhecimento de ruim, nós procuramos estabelecer normas para cortar aquela situação. Mas também, uma coisa que a gente também gostaria de enfatizar é que nós temos muitos elogios, tem muitas pessoas que nos ligam nesse sentido. Nós ficamos aí até na próxima, eu penso que a próxima pergunta que você vai me fazer vai dar para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Foi taxado uma imagem do taxista, principalmente no ano eleitoral anterior, período que antecedia as eleições municipais, o taxista como uma pessoa não grata. O taxista, ele deixou de ser aquele amigo do bairro, aquele que levava a criança para a escola, aquele que levou muitas pessoas, muitas parturientes a hospitais. Hoje, graças a Deus, a saúde melhorou bastante, o atendimento está muito melhor, mas nós ainda temos casos pontuais que muitos taxistas levam parturientes à beira de dar a luz dentro do táxi. Então, nós temos esse trabalho, nós temos um trabalho social, nós participamos de campanhas sociais e muitas vezes nós fazemos transportes gratuitos. Pouca gente sabe, mas a gente também precisa ficar divulgando, mas já que a ênfase do programa é essa, nós fazemos muito transporte gratuito a pessoas que necessitam. Muitas pessoas nos ligam, às vezes pedem ajuda nesse sentido, transporte hospital, até para fora da cidade. Muitas vezes nós temos uma viagem de um passageiro que está no aeroporto de Congonhas, por exemplo, que nós vamos buscar, e tem alguém que tem uma consulta num hospital popular ali em São Paulo, eu cito mais o Hospital dos Olhos, ali na Liberdade, já aconteceu disso. Nós levamos pessoas gratuitamente até a Liberdade e depois o passageiro vai até o aeroporto pegar o seu passageiro e voltar, e esse transporte não é pago. Então tem toda essa imagem. Então essa questão, só voltando à questão do controle de qualidade, fugindo um pouquinho do assunto, me perdoe, mas o controle de qualidade, meu irmão, meu querido passageiro, é você que determina, você nos ligando, você nos falando daquilo que nós estamos errados, nós vamos corrigir, e aquilo que nós estamos certos, vamos procurar aprimorar mais ainda e praticar com os demais nesse sentido. Marcelo colocou um termo que eu acho que vem muito de encontro, a questão da imagem que foi criada do taxista não ser uma pessoa grata dentro do cenário aí. Eu, particularmente, quando criança, minha mãe trabalhava fora e precisava de alguém para nos levar para a escola, e eu acho que por muitos anos eu tive o Chico, que era o taxista que atendia, e atendia muito bem a minha família, mas o mercado mudou, né? A gente não pode fechar os olhos para aquilo que está acontecendo. A evolução, ela é inevitável. E aí, aquela ideia ficou como se fosse uma verdade absoluta, de que os taxistas queriam impedir, ou querem impedir, a chegada de aplicativos, indo, inclusive, contra esse crescimento, essa evolução tecnológica. E aí eu falo especificamente do Uber, né? Eu acho que essa imagem foi criada com a chegada do aplicativo. Não é isso que acontece. Vocês querem impedir a chegada dos aplicativos? Olha, Nathalie, muito obrigado pela tua pergunta. Como eu já te falei, essa é uma pergunta muito importante, que nós temos que esgotar esse assunto, procurar elucidar. O primeiro ponto, a maior mentira que tem aí, é que a categoria de taxistas, ela tentou impedir a chegada de aplicativos. Por quê? Você até falou da questão do Uber, mas antes do Uber, outros aplicativos aqui chegaram. Chegou aqui o 99, o Popular 99 e a Easy Taxi. Eles todos chegaram aqui e trabalharam. Eu até conversava com o Marcelo nesse sentido. Se nós fôssemos analisar do ponto de vista de radiotáxi, nós teríamos até, poderíamos ter essa vontade de impedir esse aplicativo, mas nós não tivemos porque estava dentro da legalidade, usava profissionais da área, dentro de um parâmetro estabelecido, valores de taxímetro e profissionais taxistas. Então a 99 e a Easy, elas trabalharam normalmente sem problema algum, você não viu nenhum embate,
Você pode verificar nas vossas reportagens se houve algum embate entre usuários da 99 com relação à radiotáxi ou qualquer outro tipo de taxista. Nada. A questão da Uber é que a Uber ela veio e ela implantou uma ilegalidade no serviço. Muito se fala desse artigo 170, sim, o artigo 170 da Constituição, ela dá livre-arbítrio para as pessoas trabalharem, é livre o exercício da profissão, sim, mas só que no seu parágrafo único esqueceram de uma única frase que tem ali, tem uma vírgula no parágrafo único e fala assim, salvo os casos previstos em lei. E é onde entra essa questão, que as pessoas não entendem. Então a Uber, o que ela fez? A Uber, ela colocou a ilegalidade dentro de um serviço legal. Então nós nunca fomos contrários aos aplicativos e nunca seremos contrários aos aplicativos. Muito pelo contrário, nós queremos nos modernizar, nós queremos trabalhar com aplicativo, mas dentro de uma legalidade. Então essa é a base, eu falava na pergunta anterior, do período que antecedeu a eleição municipal, houve uma situação extremamente complicada nesse sentido e nós ficamos taxados como, o presidente do sindicato no seminário, ele falou que nós somos taxados como a máquina de escrever e o Uber como computador, né? Ou seja, totalmente defasados. E não é nada disso, muito pelo contrário, o Marcelo, lá na sua associação, já tem um aplicativo, nós estamos em desenvolvimento, eu já adianto aqui para vocês, nesse seminário, aviltou-se e avolumou-se os estudos no sentido do único aplicativo para a cidade, para a categoria de taxistas da cidade, dentro de um padrão de qualidade e dentro do padrão viável. Se você até me permite entrar nessa questão da Uber, pouca gente sabe, eu conversei com um político da cidade que era totalmente avesso à nossa categoria, porque ele tinha essa visão, com base nessa pergunta, e ele teve a sua visão modificada quando eu falei para ele que a Uber, ela oferece uma mão de obra escravagista, Nathalie. É mão de obra escravagista. Por quê? Se você verificar o valor do quilômetro rodado Uber, R$ 1,43 é o valor apresentado por eles. Se você tirar 25%, que é o que é retido para a empresa Uber, vai ficar na casa aí de R$ 1,07, salvo algum erro matemático aí da minha cabeça, R$ 1,07. Você sabe quanto custa o seu carro por quilômetro? O seu carro particular, quanto ele custa de manutenção ao longo de uma vida? Você vai ficar com o carro 3 anos. R$ 1,17. Custa. Você pode ver, se você rodar 117 mil quilômetros com o seu carro, no período o táxi roda isso, me perdoa, o teu não vai rodar tanto. No período de 3 anos, 117 mil quilômetros, você vai estar gastando mais de 117 mil reais de manutenção do veículo. Como é que alguém pode trabalhar com o valor de R$ 1,07 o quilômetro, que está tirado esses 25% que fica retido para Uber, e ter uma despesa de R$ 1,17 por quilômetro? Fica no prejuízo, né? É escravagista. Fica no prejuízo. É escravagista, Nathalie. E outra coisa, pouca gente entende. Por que a Uber ela continua, ela tem toda essa questão dessas promoções, mas dá corrida gratuita? Simples. De cada 4 carros que estão na Uber, um é dela. 4 vezes 25% não é 100%. De cada 4, 3 rodam na míngua e um roda só para ela, sem despesa nenhuma. Então, é um baita do investimento. Na verdade, vocês não são contra, mas vocês buscam a legalização da categoria. Sim. Pegando ainda um fator que a gente foi contra ou não, jamais. Nunca fomos contra, né? Inclusive, a CAT Radiotáxi já tem um aplicativo desde 2013. Sim. O que acontece é que o investimento que é feito no Uber, por exemplo, é muito maior, é gigantesco perto do nosso poder financeiro para investir em propaganda, em descontos e tudo mais, né? Mas aproveitamos até essa oportunidade que temos de comparar nosso aplicativo, por exemplo, com o do concorrente, e já vemos evoluindo, né? Hoje já é possível você, por exemplo, avaliar o motorista. Quando termina a corrida, você já avalia o motorista. Aí já cai naquele outro aspecto também do retorno, do feedback, né? Sim. Porque a partir desse retorno, a gente já também procura pegar aquele motorista que não tem tantos elogios e ver o que está acontecendo, né? Então, em relação à modernidade, aos aplicativos, a gente não luta contra a modernidade, pelo contrário, a gente só quer que essa modernidade seja usada, como o Max disse, né, a favor do que é legal.
do que está estabelecido, que o serviço de táxi é um serviço reconhecido pelo governo federal. Sim. É uma profissão. É uma profissão, né? E deve ser usado por quem de direito, né? Eu costumo até brincar, dizer assim, que eu tenho capacidade de comprar um terno, né? Ir lá numa loja e comprar um terno e uma gravata. Mas isso não me dá o direito de advogar, por exemplo, Não. de entrar no... Né? Não, então, é como dizer que o padeiro pode ser jornalista, embora o Supremo tenha derrubado o nosso diploma, mas não pode, né? É isso aí. A gente faz uma pausa no bate-papo para falar da morte de uma garotinha que faria 3 anos. Ela foi atropelada por um adolescente de 16. Um menor que estava dirigindo a moto dos pais. O caso foi na Zona Noroeste. O acidente aconteceu no final da tarde de domingo, na Praça Nicolau Gerais Gire, no Jardim São Manuel. Sara Sofia Pacheco dos Santos brincava com as irmãs em frente à casa onde morava quando um motociclista a atropelou. Os pais da vítima levaram a menina ainda com vida para a Santa Casa. Mas ontem, no dia em que completava 3 anos de idade, ela não resistiu. Só eu mesmo e Deus que sabe o que eu estou passando. A minha filha tinha 3 anos, nós estávamos com o aniversário dela pronto aqui na área para fazer, quando de repente acontece essa tragédia aí. O autor do atropelamento foi identificado pela polícia. É um adolescente de 16 anos que mora aqui no bairro. De acordo com os vizinhos, era comum ele pegar a moto dos pais e andar em alta velocidade por essas ruas. E em dezembro, nós estávamos aqui em casa, a casa cheia de criança, meu sobrinho, eu tenho mais de 20, e ele começou a brincar com a moto dele aqui, né? Na segunda vez que ele passou aqui minha rua, que ele vinha empinando lá, ó, virava aqui e passava aqui, já acelerando. Aí eu estava sentado na praça tomando cervejinha com meus colegas, pulei na frente da moto, segurei o guidão da moto e falei para ele: já atropelasse uma criança, ele ia se lascar. Aí começou a encher de gente, minha mulher saiu braba dentro de casa, ele quis se alterar, aí como o pessoal, todo mundo falou, né, ele pegou e se mandou. De menor hoje não tem justiça para eles, entendeu? Então a gente, para falar de justiça hoje, tinha que vir primeiro dos nossos dirigentes, dos nossos chefes, né? Mas eles mesmos acham que eles não têm direito de sofrer a punição de matar uma criança com 3 anos, e vai ficar aí sempre fazendo isso, porque não tem punição, entendeu? Prende hoje, só que já soltaram. Aí a minha filha morreu, e agora? Quem vai fazer ela voltar? Ela não vai voltar. E moto não é um veículo para se brincar, muito menos com um adolescente de 16 anos não habilitado. Os pais deste adolescente que atropelou a menina foram à delegacia e se comprometeram a apresentar o garoto na vara da infância e juventude. Enquanto os pais da menininha sofrem a dor, o menor responde em liberdade. A motocicleta foi apreendida. E abrimos o segundo bloco com esporte. O primeiro dia de finais do Troféu Maria Lenk foi muito especial para a natação da Unisanta. A equipe santista conquistou 7 medalhas, sendo 4 de ouro, 1 de prata e 2 de bronze. Joana Maranhão e Guilherme Costa quebraram recorde nas provas de 400 metros livres realizadas no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Eu estou muito feliz com o resultado do 400, porque eu treinei 100% para 1500 e eu não esperava algo tão bom assim. E ficou pertinho ali do recorde sul-americano, assim, eu consegui dividir bem a prova, no final até sobrou um pouco. E assim, estou muito feliz de ter conseguido esse tempo em 400 e o título. Foi uma prova sensacional, com recorde brasileiro estabelecido. Como é que foi? Nossa, foi uma sensação maravilhosa durante toda a prova, assim, eu me senti muito leve, como eu estou realmente me sentindo nos treinos, e assim, eu queria fazer mais força, eu realmente acho que ainda dava para ter puxado um pouco mais, mas é uma prova que eu não nado muito, assim, são poucas vezes que eu tenho a chance de nadar, então ter nadado agora pelo melhor tempo, recorde brasileiro, me deixa muito, muito, muito feliz. Eu queria nadar na casa dos 58, pouquinho, né, consegui, 58,98. É minha primeira prova representando a Unisanta, então eu fiquei muito feliz de ganhar a prova e fazer os pontos para ajudar a Unisanta. Que belo primeiro dia, parabéns a todos os nossos grandes nadadores. E da natação, vamos para o tênis de mesa. O mesa-tenista da Unisanta, Israel Stró,
medalha de prata nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, embarca hoje para um novo desafio, o Aberto da Eslovênia. Este vai ser o primeiro torneio de Israel depois das Paralimpíadas. Para chegar 100% na competição europeia, uma das mais conceituadas do tênis de mesa, os treinos são intensos, 5 horas por dia. Os treinamentos eles mantêm uma carga que a gente já vem tendo durante o ano, né, que é uma carga bastante intensa, que são 5 horas por dia na mesa, tem preparação física, tem nutrição, tem treino na mesa, é um treino já bastante complexo, então o ideal é manter para continuar fazendo um trabalho já intenso por bastante tempo. Israel embarca amanhã para a Eslovênia. O campeonato começa no sábado. Além do alto nível dos competidores, outro desafio vai ser o fuso horário de 5 horas. Para isso, ele fez algumas alterações na rotina para se adaptar. Eu estou acordando 3 horas da manhã aqui desde sábado, são alguns dias antes do campeonato, já que eu estou tentando fazer com que meu corpo se acostume com essa diferença de horário, que é uma diferença grande. Eu devo ter uma estreia por volta das 10 horas da manhã lá, que são 5 horas da manhã no Brasil. Agora imagina para a gente disputar um jogo de campeonato internacional importante às 5 da manhã, é muito difícil, né? Essa vai ser a terceira vez que o paratleta, 5º lugar no ranking mundial, participa da competição. É o torneio mais forte que tem no ano do tênis de mesa paralímpico mundial. Vão estar os melhores do mundo, todos os jogadores que eu enfrentei nos Jogos do Rio vão estar lá, os mais fortes, o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu, como 5º do mundo, vou estar lá presente. E é o primeiro encontro contra esses gigantes aí do tênis de mesa. Estamos muito bem preparados, mas vai ser um campeonato talvez tão difícil quanto foram os Jogos do Rio. Boa sorte, Israel. E do futebol vem a notícia triste. O atacante Ricardo Oliveira dos Santos falou sobre a morte dos pais do jogador Rafael Longini. O carro onde estava a família do meia foi atingido por uma carreta que invadiu a pista contrária. Uma tragédia. Estamos aqui por uma causa triste, representando a todos os nossos companheiros. Dizer ao Rafael que sentimos muito tudo o que aconteceu na noite passada com seus familiares e também expressar as nossas condolências à outra vítima, aos familiares, perdão, da outra vítima que se envolveu no acidente. É notório a nossa tristeza, mas gostaríamos de publicamente dizer que ele vai receber todo o nosso apoio e ânimo que ele vai precisar durante esses dias. Tem muita gente para apoiar o Rafael. E depois desta rodada esportiva, a gente volta a conversar com Marcelo Munhoz Ogeia, presidente da ACAT Rádio Táxi, e Max Pires, diretor operacional da Onda Azul Rádio Táxi. Eu quero pegar o gancho do nosso último bloco, quando a gente falou da questão da importância da regulamentação e da profissão taxista ser uma profissão regulamentada. Para você ser taxista, o que é preciso? Bom, primeiro ponto, para ser motorista tem que ter a CNH. A nossa CNH, ela tem que ter ali, exerce atividade remunerada. Esse é o primeiro ponto da habilitação. Aí as pessoas até falam, mas o motorista do Uber tem a CNH lá com... exerce atividade remunerada. Aí a gente entra naquele ponto que você falou de jornalista, ele falou de advogado. Nem todos que têm o diploma de bacharel em direito, eles podem exercer a profissão, porque há necessidade de eles passarem pelo exame da ordem dos advogados. No mesmo caso, vocês, como jornalistas, embora a gente saiba que há essa questão que você falou. Então, na questão seguinte, há necessidade de passar por um curso na CT, ou seja, ser habilitado pela CT, isso envolve toda a parte documental, tanto com antecedentes, essa situação toda, normas de trânsito, normas de bom atendimento, toda essa parte para ser legalizado, aí ele vai receber o registro de condutor de táxi, a gente chama de RCT, então isso é renovado anualmente ele tem que renovar esse RCT, uma série de trâmites que assim a Companhia de Engenharia de Trânsito assim exige. Já na questão do radiotáxi, há uma outra qualificação. Após essa qualificação, ele passa por uma qualificação dentro das empresas de radiotáxi. Qual é a diferença entre ser taxista e estar taxista, Marcelo? Essa é uma situação bem comum, né, no nosso meio, porque eu que trabalho no táxi já desde 99, né, eu me considero taxista, eu sou taxista, né.
E a diferença é essa, que tem pessoas que se dedicam, né, única e exclusivamente a essa profissão, no meu caso, e tem pessoas que aguardam uma recolocação no mercado, né? Isso às vezes depende muito do momento do país, que nem hoje a gente está enfrentando um momento de falta de emprego, né? 14 milhões de desempregados no país todo. Então, isso aí é o que o táxi também historicamente vem ajudando, né? Porque quando a pessoa muitas vezes está fora do mercado de trabalho na sua profissão original, né? Ele procura, né, no táxi uma saída de subsistência, né? Para enfrentar aquele período das vacas magras, vamos dizer assim, né? E procura no táxi uma saída de um ganha-pão, né? Isso o táxi já serviu para esse fim há muitos anos, né? Há muito tempo ele vem fazendo isso, né? Então, eu acho que essa é a fundamental diferença. A pessoa que se dedica realmente a ser taxista, vive do táxi, né? E aquela pessoa que eventualmente procura o serviço para servir como se fosse um bico, né? Um ganha-pão. E esses que estão taxistas são os mais resistentes à mudança ou não? Eu acho que a resistência vem mais daqueles que estão taxistas no momento, né? Que é aquele que encara a profissão com amor e carinho, como eu faço, né? Faz questão de realizar um bom atendimento, né? Cordialidade, educação, honestidade, né? Isso tudo faz parte de quem encara a profissão como ser taxista, né? Você concorda, Max? Concordo em gênero, número e grau. Essa questão de estar e ser taxista, né? Eu sempre, quando eu converso com os companheiros, eu falo assim, se você chegar para uma criança e perguntar para uma criança, o que você vai ser quando crescer? Eu duvido que você encontre alguma criança que fala, eu vou ser taxista. Ou vamos pensar em nós mesmos, eu já beirando os meus 60 anos, não parece, mas tenho 60 anos. Será que alguma vez na minha vida como criança eu falei, eu quero ser motorista de táxi? Então eu brinco até que nem meu filho é engenheiro, então às vezes eles perguntam, você tinha vocação para engenheiro? Ele foi fazer uma palestra numa das faculdades aqui da região e foi perguntado a ele se ele tinha vocação para engenheiro. Ele falou assim, eu nunca pensei em ser engenheiro na minha vida, diferente dos outros palestrantes que falaram isso. Aí ele falou assim, eu não encontrei engenharia, a engenharia me encontrou, mas no dia que ela me encontrou eu me apaixonei por ela e eu exerço com o maior amor. Então eu falo isso da minha parte. Eu comecei, a primeira corrida de táxi que eu fiz na minha vida foi no dia 19 de novembro de 1978, dia da bandeira. E a corrida foi da Frei Francisco Sampaio com o Canal 4 para 28 de setembro, acho que número 295, 298. Nossa, que memória! Exatamente. E eu falo com sinceridade, é uma das atividades, se não das mais, uma das mais gratificantes, que você se relaciona com um ser humano de todo tipo, pobre, rico, alegre, triste. Então essa questão de estar taxistas, todos nós entramos nessa área estando taxistas, nós não éramos taxistas, alguns se estabeleceram e dentro desse estabelecimento, alguns se aperfeiçoaram e procuraram prestar o melhor serviço, outros ainda tem, eu até mudo um pouquinho essa questão de resistência, que às vezes não é nem resistência, é uma falta de conhecimento ou falta de interesse, e que nem o Marcelo falou, às vezes a pessoa entra, você falou desses 14 milhões de desempregados, o maior índice da história do Brasil, a gente nunca imaginou que ia chegar numa situação dessa. Então essas pessoas acabam estando taxistas, só que elas não percebem que passou 1, 2, 3, elas não estão mais taxistas, elas são taxistas. Aquilo é a fonte de renda delas e aquilo vai ser a subsistência delas. Então, quando elas conseguem cair dentro, elas voltam. Elas abraçam a causa. Exatamente. Então a base é essa. Mas o Nathalie, o Marcelo, eu penso que ele concorda comigo. Se não concordar também tem direito ao contraditório, que nós falamos, o contraditório é válido. Unanimidade é burra. Exatamente. Toda unanimidade é burra. Um dramaturgo falou isso uma vez, né? Então nós pensamos assim, que é uma grande minoria. Olha só, uma grande minoria, estou usando um superlativo para falar de algo pequeno, uma grande minoria que tem essa rejeição, a grande maioria, ela aceita toda e qualquer ponderação, toda e qualquer evolução nesse sentido. A gente tem essa iniciativa de sempre buscar o melhor nesse sentido. E abrimos o último bloco falando que a nova sede do Pátio de São Vicente, já que dissemos do índice alarmante, aí de 14 milhões de desempregados, temos aí
O Pátio de São Vicente, no centro da cidade, já está aberto. Tivemos um probleminha técnico, a gente volta a conversar sobre a questão da importância da regulamentação dos aplicativos com o Max, da Onda Azul, e com o Marcelo, da ACAT Rádio Táxi. Eu quero abrir esse último bloco falando, repercutindo com vocês a opinião de vocês a respeito da regulamentação dos aplicativos de transporte. Como é que vocês avaliam essa lei que passou? Provavelmente já passou pela Câmara, chegou no Senado e provavelmente deve ser aprovado. Certo, eu vou falar minha opinião pessoal sobre isso, né? Pelo que eu venho acompanhando, pelo que eu venho estudando o caso, né? Eu vejo que a regulamentação não vem só para o cidadão que usa o serviço, mas para quem pratica também. Verdade. Porque hoje, essa prática do jeito que está sendo feita, ela pode ser caracterizada como dumping. O que é dumping, né? Ele está praticando um preço inferior ao de mercado para exterminar uma categoria e depois ele se estabelece e pratica do jeito que ele quiser, faz da forma que queira. Né? Inclusive, talvez cobrando até mais do que cobrasse o taxista? Não, com certeza, né? Porque até hoje já está sendo praticado dessa forma, porque como eles trabalham de acordo com a demanda, quando tem pouco carro para atender a demanda deles, eles elevam o preço para que a pessoa procure uma outra alternativa. Isso jamais será bom para a população, né? Então esse é o ponto de vista que favorece a população. Mas também o ponto de vista de quem pratica o serviço, que como o Max disse no primeiro bloco, ele está sendo explorado, né? Porque não tem como você comparar uma manutenção de um carro particular, que não roda nada, roda bem pouco, com aquele veículo que roda aí 200 km por dia. A manutenção ela vai vir antes, e isso vai acabar com o patrimônio que a pessoa às vezes demorou anos para adquirir, o carro particular, né? Então eu vejo assim, que a regulamentação, na verdade, além desses fatores que eu disse, ele interfere também na mobilidade das cidades, porque existe um estudo, em cada cidade, Santos existe esse estudo, lei, como é o nome da lei mesmo? Mobilidade urbana. Mas tem uma lei, bom, mas a lei de mobilidade urbana também serve para ser aplicada nesse caso, porque eles estudam o número de habitantes pelo número de carros, é um coeficiente para que exista um número de carros de aluguel suficiente para que atenda a população e torne essa atividade comercial viável. Porque se você incha a cidade com um maior número de carros de aluguel, vai ficar inviável praticar essa atividade. E a gente já vê, né, Santos, a questão do trânsito em Santos já é bastante complicada, já é complicada, né? Então você vê, isso só vem a prejudicar mais ainda, né? Eu acho que a viabilidade da malha viária de Santos, né? Eu acho que a regulamentação vem sim para favorecer não só a população, mas como as autoridades, para ter uma diretriz de como agir, né? E também quem pratica esse transporte, né? Porque, como eu disse, eu acredito que Santos é uma ilha, né? E é uma ilha ainda dividida pela metade, né? Então, não tem por onde crescer. Quer dizer, se você aumentar o número de carros circulando na rua, vai ficar você que anda com o seu carro particular, você não vai conseguir andar, né? Não vai. Aliás, já está difícil de conseguir andar na cidade. Você concorda, Max? Ela é extremamente necessária? Eu não só concordo com as palavras do Marcelo, como ratifico essa questão que ele falou, dessa questão da regulamentação, não só do ponto de vista da categoria de taxistas, mas em âmbito geral, os usuários. Como nós falamos no bloco anterior, nós falamos de estar taxistas e ser taxistas, nós também podemos enfatizar estar Uber ou ser Uber, ser uberistas, assim vamos dizer. Então, a maioria, ou se não a totalidade dessas pessoas que estão explorando esse serviço Uber, que eu volto a falar, não são essas pessoas que são os nossos inimigos, muito ao contrário, eles são vítimas também de uma sociedade que está empurrando essas pessoas para esse tipo de atividade, porque eles têm que sobreviver, então eles também são vítimas, eles não são inimigos nossos. O grande inimigo, o grande vilão da história é essa Uber. Então, como nós falamos estar ou não estar, essas pessoas também estão taxistas, estão uberistas. E nesse estar uberistas, quais são as qualificações que essas pessoas têm? Então, a casa aqui está passando uma parte comercial muito importante, onde há uma alusão com relação a isso. Você colocaria seu filho dentro de algum lugar que você não conhecesse, algum lugar inseguro? Então, o que nós vemos é isso.
Nós temos essa questão, notícias que vêm, logicamente que muitas são aumentadas no sentido, outras são minimizadas. Estamos nesse ponto aqui, falando que um é Deus, outro é o diabo. Não é isso, não é nada disso, mas é a base sólida de uma sociedade, ela tem que ser regulamentada. Não existe sociedade que sobreviva sem uma regulamentação. É uma família, se uma família não tiver um alicerce sólido, pai e mãe, os filhos desandam. Então também uma sociedade em si não tem como. Como é que alguém pode aceitar uma situação dessa? Vem uma empresa de fora, ela dita as normas, dá preço, como o Marcelo bem falou, tarifa dinâmica. Nathalie, eu te vendo essa caneta a R$1 hoje. Amanhã tem 3 querendo comprar essa caneta, são R$3 essa caneta, porque tem mais pessoas. Então, a demanda é maior, o preço é maior. Que regulamentação é essa? E as pessoas aceitam. Então, é algo que, ainda bem que isso aí está começando a ser esclarecido, isso vai demorar um pouquinho mais, mas está sendo esclarecido nesse sentido. A regulamentação ela é necessária para ambas as partes. Ela vem para aplicar a transparência da categoria, exatamente, né, exatamente. Nós queremos que isso aconteça, não somos contrários, não. Agora sim, a gente vai ver a reportagem que eu chamei sobre a abertura da nova sede do PAT no centro de São Vicente. Veja só. Seu Valmir era o primeiro da fila. Desempregado há 3 meses, o pedreiro acordou cedo para tentar uma recolocação no mercado de trabalho. Acabou o seguro-desemprego, aí tem que começar a correr atrás. Antes mesmo do novo pátio abrir as portas, foram distribuídas 30 senhas. Só pela unidade da área insular costumam passar 300 pessoas todos os dias. Por isso, a necessidade de um local com mais espaço. Dentro da prefeitura nós não tínhamos a condição adequada de atender esses trabalhadores que buscam uma vaga no mercado de trabalho. Hoje tenho certeza absoluta que com um local muito mais amplo, um local muito mais moderno, vai dar agilidade e vai trazer muito mais boa sorte aí para o trabalhador que busca essa vaga de mercado no trabalho. Uma outra novidade do PAT não é assim tão visível. Agora, o trabalhador que já está cadastrado não vai mais precisar vir aqui para consultar as vagas disponíveis. Uma equipe de pré-seleção foi montada e vai ligar para quem tiver o perfil da vaga disponível. A gente está ampliando a capacitação para poder estar ligando para as pessoas, fazendo esse contato, e a pessoa já vem aqui na certeza de pegar a cartinha dela. Quem já fez o cadastro no PAT antigo precisa voltar aqui e fazer de novo, atualizar seus dados ou não? Só se tiver alguma mudança mesmo de dados? Não precisa, né? Os cadastros eles permanecem, né? Então não há necessidade nenhuma, né, de fazer esse novo cadastro. Atualmente, esse pátio de São Vicente tem cerca de 5.000 pessoas cadastradas. A inauguração do novo posto faz parte das atividades da Semana do Trabalho, que segue até sexta-feira. Amanhã, no dia 3, quarta-feira, nós temos um encontro com todas as cidades, é um encontro regional, a nível estadual, né? Então vai estar aqui representante do Estado de São Paulo para dar orientações e atualizações do que está mudando, quais são as novidades do Banco do Povo Paulista. Na quinta-feira, nós temos o lançamento do programa Time do Emprego, que também é um programa de orientação aos jovens, né, maiores de 16 anos e aquelas pessoas que estão desempregadas e que precisam de uma colocação no mercado de trabalho. E na sexta-feira nós finalizamos a programação na Câmara Municipal de São Vicente, a partir das 9 horas, vamos ter um seminário que vão tratar sobre assuntos de grande importância para os trabalhadores, como a reforma da Previdência, o empreendedorismo e a economia solidária. Quem quiser participar, como consulta os locais, horários? Ok, no site da Prefeitura Municipal de São Vicente, então lá está disponível toda a programação da semana, né? Qualquer pessoa pode participar, né? E que todos sejam bem-vindos. O outro pátio de São Vicente funciona na rua Ulisses Guimarães, número 211, no Jardim Rio Branco, na área continental. Também das 9 da manhã às 4 horas da tarde. A gente está chegando ao finzinho do nosso programa, mas eu não poderia encerrar esse nosso bate-papo sem fazer a seguinte pergunta. Em Santos, a categoria Uber também não está regularizada, né? Não está autorizada a atuar. Diferente dos taxistas, que a gente já falou ao longo aí do programa, eu queria que vocês deixassem para a população um recado. Quais são os riscos de quem usa um transporte clandestino?
Eu respondo de uma maneira bem simples. É o mesmo risco de quem usa um médico clandestino, um piloto de avião clandestino ou qualquer profissional de atividade clandestina. Porque o nome clandestino, ele já fala algo ilícito. Então, se é algo ilícito, você está pondo em risco a sua vida, você está pondo em risco a vida daquela pessoa que você coloca. Tem até um ponto aí que a gente não entrou, a gente tem sido muito evitado de se falar, mas na realidade aquele que usa a atividade ilícita, ele também pratica o ilícito. Então é algo que a gente tem que pensar bem naquilo que a gente faz. Volto a enfatizar, nós não somos contra a modernidade, nós não vemos nos motoristas de Uber nossos inimigos, mas nós vemos nessa plataforma uma ilegalidade total nesse sentido. Nosso tempo acabou. Marcelo, muito obrigado pela tua participação. Obrigado. Eu torço mesmo para que a categoria se una cada vez mais em prol da excelência, da qualidade do serviço prestado a quem precisa dos serviços do taxista. Muito obrigada, Ok, obrigado a você. Obrigada, Max, pela tua participação. Obrigado a vocês. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!